Fala, meus malvados, Papai Cris aí na área, trazendo para vocês essa playlist de relações numéricas. Esse vídeo inaugura essa playlist, que é um assunto de extrema importância dentro da química, galera. Você, por exemplo, na química estuda as substâncias e as reações que essas substâncias sofrem. E o tempo inteiro a gente precisa falar quanto que tem dessa substância. Ah, tem tantos gramas, tem tantos litros, ou então tem quantas moléculas aí dessa substância reagindo. Esses números expressam essas quantidades e a relação entre eles é exatamente o assunto que a gente trabalha dentro de relações numéricas. Pré-requisito para vários outros assuntos da química, por exemplo, estequiometria. Os alunos apresentam grandes dificuldades em estequiometria e eu falo aqui sem medo de errar. Essa grande dificuldade ela vem do fato de não dominarem a parte de relações numéricas. Essa playlist foi feita especialmente para você que quer ficar bom em relações numéricas. Então, papel e caneta na mão e vem com o Papai Cris. Antes da gente começar a discutir em si relações numéricas dentro da química, dentro de um contexto da química, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Galera, sempre que a gente quer medir algo, a gente tem que adotar um padrão. Por exemplo, se eu quero medir a altura do quadro, qual é o padrão no sistema internacional que mede comprimento? É 1 metro. Só que imaginem que eu não disponha de uma fita métrica aqui. É impossível eu medir o quadro, a altura do quadro? Não. Eu posso adotar o meu padrão, que não é do Sistema Internacional, do SI. Por exemplo, o palmo. A altura do meu quadro aqui tem 5 palmos. Ou então poderia ser até o tamanho da canetinha de quadro. Tem 1, 2, 3, tem 7 canetinhas de quadro, a altura do meu quadro. Então, eu espero que fique bem clara essa ideia para vocês, porque isso é a essência de relações numéricas que a gente vai começar a discutir. Sempre que você quer medir alguma coisa, você tem que adotar um padrão. E eu estou interessado aqui na medida de massa. Por isso que eu trouxe essa balança, que leva em consideração, se os pratinhos estiverem equilibrados, é porque a massa que está aqui em cima do da direita é igual à massa do da esquerda. Leva em consideração a força da gravidade. Então a balança está desequilibrada porque tem alguém aqui que subiu aqui no pratinho da direita. Imaginem que uma pessoa subiu ali. Então a balança está desequilibrada. Então vamos lá, galera. Qual é o padrão que a gente vai utilizar para medir massa? O padrão criado, que foi utilizado até 2019, depois eu faço uma observação em relação a isso, foi uma liga metálica, uma mistura de 2 metais, de platina e irídio. É um cilindrozinho que está lá no Museu da França, que foi definido como quilograma. Aqui, imagina um cilindrozinho aqui de 2 metais. Esse cilindro metálico foi definido, esse cilindro aí, a gente vai dizer agora que ele é 1 quilograma. Então, 1 quilograma foi definido até 2019. Cuidado com isso, tá? Embora isso não vai fazer diferença no nosso estudo aqui. Mas foi definido como 1 quilograma a massa correspondente a esse cilindrozinho de platina e irídio. Então, se eu quero medir a massa dessa pessoa, o que eu faço? Comparo com um padrão criado. E esse padrão, eu vou colocar aqui um pezinho desse aí, um pezinho desse daqui. Aí eu digo para vocês, galera, coloquei um pezinho ali, a balança não equilibrou. Coloquei 2 pezinhos, ainda não equilibrou. 3, 4, 5, 6. Aí quando eu coloquei, preste atenção, 80 pezinhos desse daí, aí maravilha, a balança ficou retinha. Esse ponteirozinho bateu bem ali no meio, maravilha. Qual é a conclusão que a gente chega? Que essa pessoa tem uma massa correspondente, olha só, a massa dessa pessoa tem a massa da pessoa vale, tem uma correspondência que é 80 vezes o padrão. O padrão foi chamado de quilograma. Então a massa da pessoa é 80 vezes o padrão criado. Como é que é o nome desse padrão aí mesmo? Quilograma. Então essa é a ideia. Quer medir alguma coisa? Tem que sempre adotar um padrão. Essa é a ideia, o coração do que a gente vai discutir aqui em química. Quer medir? Você precisa de um padrão. Qual é o padrão no Sistema Internacional de massa? É 1 quilograma.
Qual é o padrão para medir comprimento? É o metro, beleza? Então, sempre dessa forma. Medidas, uma grandeza, ela é medida através de uma unidade, né, de um padrão criado. Gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês nessa nossa primeira aula. O que eu vou falar daqui para frente é só uma curiosidade, tá? É só uma curiosidade, que o quilograma ele foi redefinido em 2019. Isso não vai ter importância para a gente nenhuma dentro da discussão de relações numéricas. O que tem importância nessa primeira aula é você entender essa ideia que eu falei. Você quer medir alguma coisa? Tem que criar um padrão. Quer medir massa? Tem que adotar um padrão. E qual é o padrão adotado no sistema internacional? O quilograma. Só que ele precisou de uma redefinição. Então, daqui para frente, se você quiser ficar nesse vídeo, fica. Só uma questão de curiosidade. Beleza? Se não, pula para o próximo vídeo. Galera, esse protótipo, né, do quilograma, ele estava perdendo massa ao longo dos anos. Porque quando você vai, por exemplo, limpar isso daqui, pode ser que você perca um ou dois átomos ali de platina ou irídio, ou os dois. Tá? Então ele estava perdendo massa. E isso é um problema não para a gente no dia a dia, mas para as pesquisas que exigem, né, um grau de precisão muito grande, por exemplo, a física quântica. Isso faz diferença. Essa pequena variação do padrão faz diferença. Então foi necessário redefinir com base, né, redefinir o quilograma com base em uma coisa que é imutável. E aí foi utilizada uma constante, né, lá do eletromagnetismo, que é a chamada constante de Planck, que é uma constante universal, que ela não vai mudar nunca. E aí para a gente medir, né, o quilograma, a gente não usa mais essa balança que leva em consideração a força gravitacional, e sim uma balança que leva em consideração a força eletromagnética, fazendo alguns cálculos ali que envolve a constante de Planck, você chega na nova definição do quilograma, que não é tão simples para a gente discutir aqui, mas vale aí a ideia central, que é que o quilograma ele foi redefinido em 2019 com base em uma constante chamada constante de Planck, que é lá do eletromagnetismo. Então a balança que leva em consideração a força gravitacional não é utilizada mais para a gente calibrar o nosso quilograma, e sim a balança chamada balança de Watt. Galera, ficamos por aqui, aguardo vocês na próxima aula aí com essa ideia que a gente discutiu aqui. Um grande abraço, valeu!